Bom dia, amada de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 23 de abril, oitava da Páscoa, eu trouxe para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se inscreva no canal, deixe seu joinha caso queira, deixe também um comentário. Meu irmão, minha irmã, Jesus ajuda os discípulos de Emaús a amadurecer a sua fé. Quando eles o reconhecem, Jesus os deixa. Daí em diante, para reconhecê-lo, deverá bastar a fé. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você reconheceu Jesus na pessoa do seu irmão? Porque muitas vezes Jesus vem a nós não como ele é, mas na pessoa do irmão que está à nossa frente, ao nosso lado, precisando de um abrigo, precisando de um abraço, precisando de palavras de conforto, de alimento, seja físico ou espiritual. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Jesus deve ter
estado cara a cara conosco e nós não o reconhecemos. Porque temos uma trave no nosso olho. Muitas vezes vimos o defeito dos outros, mas não enxergamos as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Jesus está vivo e é preciso que sejamos testemunhos disso, da sua ressurreição. É preciso ser testemunho da vitória de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, esse evangelho é muito importante para a nossa reflexão sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. Será que Jesus realmente ressuscitou no meu coração? Será que eu renovei? Será que meu coração, depois dessa Semana Santa, depois dessa Quaresma, será que mudou alguma coisa na minha vida? Precisamos refletir e ver até onde crescemos, até onde evoluímos a nossa fé. Amém? E o salmo, meu irmão, minha irmã, para hoje é o salmo 104, 105. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. E obrigada, querido irmão, querida irmã, por me acompanhar neste cafezinho espiritual com Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Fiquem com Deus. Ah, peraí, não acabou. Vou deixar uma mensagem para vocês. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Essas palavras são de Santo Agostinho. Fiquem com Deus.